Brasil vive um momento de crescimento baixo, inflação alta e de muitas manifestações pelo país. Quais são os principais desafios da economia brasileira? Eu acho que hoje o maior desafio é a gente chegar bem até o final do ano que vem, até as eleições, sem descontrole inflacionário e sem que a economia desacelere muito rapidamente. Eu acho que a gente vai conseguir atravessar esse deserto e vamos ver se o processo eleitoral consegue avançar o debate sobre os problemas estruturais que fazem com que a capacidade de crescimento da nossa economia seja tão baixa. E quais são os problemas estruturais que fazem esse crescimento ser tão baixo? Eu acho que o crescimento baixo no Brasil tem três elementos: dois estruturais, difíceis de serem mexidos, um mais conjuntural que pode ser mexido. O primeiro estrutural, mais importante de todos, é a péssima qualidade da educação brasileira, que condena a maior parte dos brasileiros a taxas baixíssimas de produtividade. A gente está equacionando isso aos pouquinhos. Foi erros que nós cometemos lá 30, 40, 50, 60 anos atrás e que a gente está tentando melhorar agora. Mas vai demorar décadas ainda para que seja equacionado. Tem um segundo motivo que é um pouco a estrutura da sociedade. Nós somos uma sociedade democrática muito desigual. Sociedades democráticas muito desiguais, em geral, a demanda da sociedade não é crescimento, a demanda da sociedade é igualdade. Então você gera uma tendência à carga tributária ser crescente e transferências crescentes, o que desestimula o crescimento. Esse também é estrutural. O terceiro motivo, que eu acho mais conjuntural e eu acho que vai ser revertido nos próximos anos, é que a gente, desde 2009 para cá, passamos por um processo, uma alteração na agenda da política econômica, no meu entender, na direção correta, na direção errada. Ou seja, até no período Malan e Palocci, nesses 11 anos de política econômica mais liberal, acho que a gente construiu as condições para, mesmo tendo uma economia, uma população mal educada, com uma educação deficiente, ou tendo essa demanda por aumento de carga tributária e transferências, gerar um ganho de eficiência que produzia um crescimento, se não brilhante, pelo menos bem melhor do que os 2% que a gente está vendo hoje. A partir de 2009, essa agenda mais liberal, de melhora da institucionalidade e da eficiência da economia, foi trocada por uma agenda de intervenção estatal em todos os mercados, por fazedores de política econômica, por uma gestão da política econômica que acredita muito no papel positivo do Estado promovendo o crescimento. Eu acho que a minha leitura do processo de desenvolvimento é diferente e eu acho que essas políticas, na verdade, elas atrapalharam. E por isso eu entendo que o crescimento tenha caído tanto, de 4% para 2%, e penso que a sociedade vai entender isso e essas políticas vão ser criticadas e retomaremos um regime mais liberal de política econômica. A gente vê a economia norte-americana, onde começou a crise lá em 2008, se recuperando. E nesse momento o Brasil tendo um crescimento mais baixo desde que essa crise começou. Eles estão saindo e a gente está entrando na crise, dá para dizer isso? Eu acho que eles estão saindo da crise, é um processo ainda muito longo. Acho que a economia americana vai estar rodando a plena carga em 2 anos e o desemprego vai estar no limite natural dele em 4 ou 5 anos, mas já iniciou esse processo. Eu acho que a gente não está entrando em crise, eu acho que a gente está voltando a uma velha mediocridade, que, num certo sentido, é estrutural, pelos problemas que eu elenquei. Mas uma parte dessa mediocridade foi construída, no meu entender, por erros de política econômica que eu acho que podem ser revertidos. Quais são os erros da política econômica do governo Dilma? Eu acho que, na verdade, os erros começaram em 2009 e essa ideia de que o Estado pode decidir tudo e o Estado pode induzir o processo de crescimento e o Estado pode liderar o processo de crescimento. Então, políticas de dar um protagonismo muito grande ao BNDES, emprestar 450, 430 bilhões de reais em 6, 7 anos ao BNDES. Eu acho que isso não gera resultado, gera custo, não gera crescimento. Eu acho que essa política, o que eu chamei de microgerenciamento da política econômica, tem um problema num lugar, você vai lá e faz uma medida para aquele setor, para aquele produto. Aumenta uma tarifa de importação, ou desonera o imposto, ou faz alguma outra coisa. Aí essa medida vai gerar problemas à frente.
em outros setores. Aí 1 ou 2 anos depois você tem que sair correndo atrás para resolver o problema daqueles 2 setores. Exemplo, eu quero combater a inflação, não quero aumentar os juros, então eu seguro o preço das gasolinas.